Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 6, parte 2. As filhas temiam que ele tivesse um ataque cardíaco. Candy teve que se sentar, dizendo que achava que iria desmaiar. Ela e o pai ficaram sentados juntos, chorando de mãos dadas. Sabrina e Tammy estavam tão chocadas quanto eles, mas mantinham-se de pé e conversando na linha de frente. Momentos após o neurocirurgião sair para examinar Annie novamente, o oftalmologista entrou e explicou-lhes sua parte no procedimento. Era uma cirurgia infinitamente delicada, e ele foi honesto quando olhou as imagens. Disse que seria muito difícil que ele fosse capaz de salvar a visão de Annie, mas achava que valia tentar. Aliando os dois procedimentos, foram informados pelos dois cirurgiões que a operação combinada levaria cerca de 6 ou 8 horas e foram avisados de que havia uma chance real de que a irmã delas talvez não sobrevivesse. Ela estava bem perto da morte agora. Podemos vê-la antes da cirurgia? Perguntou Tammy ao residente, que concordou. Ela está bastante mal. Tem certeza de que está tudo bem? Sabrina e Tammy assentiram e se dirigiram ao lugar onde o pai e Candy estavam sentados. Aproximaram-se e perguntaram se queriam ver Annie antes de ir para a cirurgia. Não disseram a eles, mas era possível que fosse a última vez em que a veriam viva. O pai apenas balançou a cabeça e virou o rosto. Já estava lidando com mais do que poderia suportar e fora comunicado de que teria de identificar o corpo da esposa, que estava lá embaixo no necrotério. Candy encarou as duas irmãs mais velhas com horror e soluçou ainda mais alto. Ai, meu Deus, não posso. Ai, meu Deus. Annie, mamãe. A irmãzinha estava desmoronando, o que não surpreendeu nenhuma delas. Deixaram Candy e o pai na sala de espera e acompanharam o residente à unidade de traumatologia onde Annie estava. Ela estava numa pequena área cortinada, com um emaranhado de tubos e monitores pendendo de si. Estava entubada ao respirador e o nariz estava fechado. 4 enfermeiras e 2 residentes cuidavam dela, observando seus sinais vitais de perto. A pressão sanguínea tinha caído e eles estavam lutando para mantê-la viva. Tammy e Sabrina tentaram não permanecer no caminho e o residente lhes mostrou onde ficar. Só podiam se aproximar uma de cada vez. O rosto de Annie tinha ficado bem lacerado e um dos ossos zigomáticos estava quebrado. Havia cortes de cima a baixo nos 2 braços e um talho feio no ombro, que estava despido. Sabrina tocou-lhe a mão com carinho e beijou-lhe os dedos, enquanto lágrimas desciam pelas bochechas. Vamos, pequena Annie, você consegue. Você tem que resistir, querida, por todos nós. Nós te amamos. Você vai ficar bem. Seja forte agora. Estamos todos aqui com você. Ela, de repente, se lembrou de ter levado Annie ao playground quando tinha 13 anos e Annie apenas 5. Ela foi para a gangorra quando Sabrina não estava olhando. Caiu e quebrou o braço. Sabrina ficou apavorada e uma mãe que ela conhecia as levou para a emergência, de onde ligou para a mãe delas.
Jane não ficou zangada nem brigou com ela. Em vez disso, elogiou Sabrina por ficar com a cabeça fria e levar Anne para o hospital. Disse que aquilo poderia ter acontecido quando Anne estivesse na companhia dela também. Esses acidentes aconteciam com as crianças. A mãe disse que aquilo era uma lição para que tivesse mais atenção na próxima vez, mas que era algo que poderia ter acontecido de qualquer jeito. E elogiou Anne por ser corajosa. Não ralhou com nenhuma das duas por serem burras ou desatentas, nem com Sabrina por deixar que a irmã quebrasse o braço. Tinha sido uma das primeiras grandes lições sobre quem era sua mãe, como ela lidava com situações e o quanto era amorosa e gentil. Nunca se esqueceria disso, e era o que recordava agora. Tem que ser corajosa, Anne, como quando quebrou o braço. Mas isso era muito pior e impensável caso Anne perdesse a visão. Porém, seria ainda pior se perdesse a vida. Sabrina estava disposta a enfrentar qualquer coisa que viesse, mesmo que Anne ficasse com uma lesão cerebral e não fosse mais a mesma pelo resto da vida. Eles a amariam do mesmo jeito. Beijou-lhe os dedos e cedeu lugar a Tammy, que ficou olhando para ela com lágrimas escorrendo como rios pelas bochechas. Mal conseguia falar. Você ouviu Brina, Annie. Ela vai acabar com a gente se você não resistir. Costumava ser uma ameaça à irmã mais nova quando eram crianças. Ela e Annie eram as mais próximas em idade. Sabrina era 8 anos mais velha que Annie e 5 anos mais velha que Tammy. Quando crianças, sempre pareceu ser uma diferença muito grande, mas agora não importava mais. Seja forte, Annie. Estaremos bem aqui quando acordar. Eu te amo, não esqueça disso, disse Tammy, desmanchando-se em soluços ao ter que se afastar. Sabrina a apanhou com um braço e juntas voltaram para a sala de espera. O pai e Candy não tinham se mexido desde então e pareciam piores que antes. Se é que isso era possível, o que deu a Tammy uma ideia. Procurou o número do médico da família na agenda telefônica que haviam levado. Digitou no seu celular e se afastou discretamente. Conseguiu encontrá-la em casa. Explicou-lhe o que acontecera e perguntou se poderia ir ao hospital identificar o corpo da mãe para que o pai fosse poupado disso. Não queria que nenhum deles se lembrasse dela daquela maneira. E o residente havia avisado que o dano causado à mãe fora extenso e que ela estava com aparência bastante ruim. O médico da família prometeu encontrá-los no hospital imediatamente. Tammy contou que seu pai e sua irmã caçula estavam muito mal e talvez fosse melhor dar-lhes um sedativo, caso isso lhe parecesse razoável. Claro. E como você está? Ele parecia preocupado. Não sei, respondeu Tammy com honestidade, olhando de relance para Sabrina, que tinha se aproximado dela. Em choque, eu acho. Todos nós estamos. Isso está sendo duro e Anne está em péssimo estado. Explicou o que estavam planejando fazer na cirurgia e ele prometeu estar lá dentro de 1 hora para oferecer apoio moral, pelo menos. Isso seria alguma coisa e pouparia o pai da difícil tarefa de identificar os restos mortais de sua amada Jane. Tammy não conseguia suportar imaginá-la daquela maneira, nem ele. Explicou ao pai que o médico deles estava vindo, que ele faria o reconhecimento do corpo da mãe pela família. Depois disso, ela poderia ser liberada para uma funerária, mas nenhum deles tinha pensado nisso ainda. Estavam perplexos demais com tudo o que havia acontecido, muito preocupados com Annie.
Enquanto Tammy estava ao telefone, o residente viera dizer que Annie já fora para a cirurgia, que começaria em poucos minutos. Ele prometeu enviar relatórios tão logo soubessem de qualquer coisa, mas avisou que a operação levaria muitas horas. Eu não deveria me despedir dela? Disse o pai, referindo-se à esposa, quando Tammy lhe explicou que o médico estava vindo identificá-la para que o pai fosse poupado. Tammy hesitou antes de responder a sua pergunta, procurando pela maneira certa de falar e aliviá-lo da culpa ao mesmo tempo. Acho que não, papai, respondeu com honestidade. Acho que mamãe não desejaria que se lembrasse dela assim. Você sabe como ela é, como ela era bonita. Ela não gostaria que você ficasse triste, murmurou Tammy, lutando contra as lágrimas. Elas agora estavam sempre presentes. Quer dizer que não posso abraçá-la outra vez? A pergunta dele quase partiu o coração das filhas, mas o ar de angústia em seus olhos foi ainda pior. Era um homem destroçado. Ainda naquela manhã, era o pai alegre, bonito e jovial que sempre conheceram. E agora, de repente, em questão de horas, era um homem velho, assustado e angustiado. Era horrível de se ver. Pode, papai, explicou Sabrina. Claro que pode, mas acho que seria muito ruim para você e para a mamãe. Às vezes não temos a chance de nos despedir das pessoas que mais amamos. Se ela tivesse morrido num acidente de avião, talvez não poderia abraçá-la. Tudo o que resta agora é apenas uma casca. Não é a mamãe, não é a Jane. Ela se foi, papai. Se precisar se despedir dela, você pode. Ninguém vai impedi-lo. Só acho que não é o que mamãe desejaria. Ela tinha devotado toda uma vida para tornar a vida dele tranquila e feliz. A última coisa que desejaria era lhe causar mais angústia agora. Talvez tenha razão, murmurou ele, parecendo aliviado. Um pouco depois, o médico deles chegou. Foi maravilhoso com Jim e as meninas, profundamente solidário, compassivo e gentil. Entregou a Sabrina um frasco de Valium e mandou distribuir se necessário. Achou que o pai dela deveria tomar um comprimido no momento e sugeriu que alguém o levasse para casa. Estava com boa saúde, mas sempre teve um leve sopro cardíaco e havia passado por muita coisa naquele dia. Podia ver que Candy também estava em frangalhos. Já tinha hiperventilado por 2 vezes desde que chegaram e disse que estava com a sensação de que iria vomitar. Sentia-se enjoada sempre que ficava de pé. Sabrina deu um comprimido a cada um deles com um copo de papel cheio de água gelada e ficou conversando baixinho com Tammy enquanto o médico descia ao necrotério para identificar Jane. Perguntou se as meninas tinham entrado em contato com alguma funerária e elas responderam que não tiveram tempo. Tinham vindo direto ao hospital para ver Annie. Não tinham feito nenhuma ligação. Nenhum de seus pais possuía irmãos. Todos os seus avós já haviam falecido há anos. Todas as decisões poderiam ser tomadas ali, pois Sabrina e Tammy, obviamente, estavam no comando e com a cabeça mais no lugar, apesar do fato de estarem profundamente abaladas com o que acontecera. Mas o pai e Candy estavam destroçados. Tammy e Sabrina não, por mais inconsoláveis que estivessem. O médico lhes informara para qual funerária ligar. Tão logo ele saiu, Sabrina ligou e informou que tentaria procurá-los no dia seguinte para discutir os preparativos, mas que as circunstâncias eram difíceis, pois a irmã se encontrava em estado grave. Só esperava que não tivessem de planejar 2 funerais. Já era bem ruim realizar o da mãe.
algo além de seus piores pesadelos e temores. O pior lhes tinha acontecido. Sabrina se recusava a pensar em Annie morrendo também. Acho que uma de nós deve levá-los para casa, disse Tammy a Sabrina, quando estavam paradas juntos do bebedouro mais adiante, no mesmo corredor onde Candy e o pai permaneciam sentados. Os dois começavam a ficar sob efeito do Valium ingerido. O pai parecia estar prestes a dormir. Tinha sido coisa demais para ele. Não quero deixar você aqui sozinha, disse Sabrina, parecendo preocupada. E quero ficar aqui por Annie também. Nós duas deveríamos. Não podemos, disse Tammy com objetividade. De fato, era pragmática e possuía bom senso, mesmo em circunstâncias tão ruins e emotivas quanto aquelas. E Sabrina também era sensata. Possuíam uma aparência inteiramente diferente, mas eram irmãs e tinham muito da mãe. Ela teria lidado com o assunto da mesma maneira. A própria Sabina sabia disso. Nenhum deles tem condições de permanecer aqui. Temos que levá-lo para dormir. Acho que você e eu deveríamos nos revezar com Annie. Não há motivo para ficarmos aqui juntas e deixar papai e Candy sozinhos em casa. Não podemos. Eles estão em péssimo estado. E Annie vai ficar na cirurgia por horas. Acho que não sai antes das 9 ou 10 horas. Por que não chamar Chris? Ele pode ficar com eles esta noite para que você possa estar de volta quando Annie sair da cirurgia. Ele é bom com o papai. Ele estava vindo para cá mesmo por causa da festa. Ai, Jesus! Temos que ligar para todos. Faltam poucas horas para a festa e eles não queriam uma centena de pessoas tocando a campainha. Teriam que cancelar. Se você levar Candy e papai para casa, sugeriu Sabrina com sensatez, eu fico aqui e faço as ligações. Não há mais nada que eu possa fazer. Só quero estar por perto caso algo dê errado. Tammy queria ficar lá também, mas a sugestão de Sabrina fazia sentido. Certo, quando Chris chegar, ele pode ficar lá em casa e eu volto para fazer companhia a você. Ou você pode ir para casa se ela estiver bem e fora de perigo. Acho que isso não vai acontecer tão rápido, afirmou Sabrina triste. Acho que ela vai estar em risco por algum tempo. Acho que sim, disse Tammy parecendo arrasada. As duas simplesmente sentiam conforto por estar em ação assim como a mãe. Annie e Candy eram mais como o pai, sonhadoras e mais nervosas, embora Tammy nunca tivesse pensado no pai dessa maneira. Sempre presumiu que fosse forte, mas agora via que não, pois estava desabando feito um castelo de cartas sem sua mãe. O choque ainda era recente, mas ela, de alguma forma, esperava que ele fosse mais resistente do que demonstrava. As duas, então, foram conversar com Candy e o pai, dizer que o médico os aconselhara a ir para casa descansar. Nada aconteceria com Annie nas próximas horas, assim esperavam. Então, Sabrina explicou que Tammy os levaria para casa. E a festa? Perguntou o pai, parecendo preocupado. Aquilo acabara de ocorrer. Ligo para todo mundo, papai. Era uma forma terrível de dar a notícia aos amigos, mas a única maneira possível. Estou com a agenda telefônica da mamãe. Ela exibiu